Legal. Bom, a Mirasys é uma empresa de software de VMS, que é o Video Management System, né? Gestão de vídeo. Ela é finlandesa, tá? A gente existe desde 97. Ela surgiu por uma necessidade de bancos, né? Então a gente, além de fazer gravação, também deixar a parte da gravação sendo mais segura, então entrando com criptografia e tal, e não ocupando tanto espaço. Então a gente criou um modo patente nosso de gravação, onde a gente grava frames por disco e a gente consegue, sem precisar dos recursos de TI, como são os RAIDs, por exemplo, né? Peraí, sem recursos que RAIDs, o que são RAIDs que o pessoal... RAID é uma técnica, tá, de espelhamentos de discos, para ser bem simples, tá, onde a gente consegue ter uma proteção dos dados caso discos falhem, tá? Então o que acontece? Geralmente quando você chega numa RAID completa, que é o que a gente chama de RAID 10, você tem um espelhamento completo, então você grava em um, tem cópia no outro, certo? Só que você demanda o dobro de discos para poder fazer essa parte de espaço. De discos de HD. De discos de HD. Então o storage acaba ficando muito grande e o storage ainda é uma das partes mais caras, né, que existem em projetos de CFTV. Então o que acontece? A gente criou um método patente de gravação, a gente grava frames por disco, e aí mesmo que um disco se danifique, mesmo que eu não tenha essa cópia completa, tá, eu tenho a continuidade das imagens. Então pensa numa 4 discos gravando. Frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tal. Um disco caiu, você tem 25% de perda das imagens, mas ainda tem fluidez e a imagem está continuando gravando e tem sequência. Como é patente, ninguém tem nada mais ou menos do tipo, tá? E a gente ainda consegue aplicar todas as outras técnicas de parte de TI para fazer mais segurança ainda e mais disponibilidade das imagens. Isso na parte do que foi criado lá atrás para bancos. Aí nisso, outras necessidades foram surgindo, existia muito analógico na época, a gente foi uma das primeiras empresas a mexer com a parte também IP. A gente nasceu junto com os grandes fabricantes que são tudo daquela parte do norte da Europa, né? Então ali tem Nokia, tem Axis, todo o pessoal que cresceu junto com a gente, né? Lockheed Martin e tal. Então a gente foi criando aí algumas coisas que foram demandas do mercado ao longo dos anos desde 97. Então a parte não só de gravação e proteção dos dados, mas também analíticos para a gente poder fazer a parte de inteligência. E aí, ao longo dos anos, até com a parte de inteligência artificial, a gente usa a inteligência artificial junto nos analíticos para deixar eles mais acurados e mais eficientes. Então, a gente tem a acuracidade, graças a uma integração que a gente fez com a NVIDIA, que é fabricante de placas de vídeo, a gente tira o processamento do processador, dos servidores, passa para o GPU, que é da placa de vídeo. Então, você deixa o projeto mais barato, porque você não está investindo tanto em GPU, que ainda é muito caro depois dos discos, colocando placas de vídeo. E aí você faz um balanço, né, dentro dessa parte e você consegue passar a parte de inteligência artificial para esse algoritmo trabalhar dentro da GPU. Então, por exemplo, antigamente você tinha que fazer uma parte de analítico, você tem que pegar toda a parte 3D da imagem, calibrar ela manualmente. Cada cena tem uma calibragem. Com isso agora a gente tem um Deep Learning, que é um aprendizado de máquina, que você vai lá e fala, eu quero nessa parte uma linha de contagem, por exemplo, de veículos. Então vai lá, fala para o Deep Learning, aprenda veículos na cena e tire com um filtro o que não for veículos. Então ele vai aprender carros, caminhões, motos e você consegue fazer uma contagem mais acurada. Como ele está filtrando, se alguma pessoa passar, você desconta pessoas, né? E se passar alguma coisa ali que não é um veículo, depois de certo tempo ele vai aprendendo e vai filtrando melhor. Então você tem uma acuracidade maior. Proteção perimetral com isso daí. Então, tem animais, você desconta animais dentro do filtro. Dá para você fazer vários filtros com isso. Essa é a parte de inteligência artificial aplicada nessa parte.